Professora, eu estou querendo migrar para o tributário, mas eu tenho medo de que com a reforma tributária nós tenhamos uma escassez de trabalho, né? Porque se eu vou migrar para o tributário agora, né, eu quero algo de longo prazo. Eu sei que à primeira vista a reforma tributária talvez demore, mas se passar essa reforma tributária, será? Ela fala tanto que a reforma tributária vai resolver os problemas tributários, que a reforma tributária vai resolver o problema do país. Será que, então, não corre o risco de eu querer advogar no tributário agora, passar essa reforma tributária e nós vermos aí uma situação de acabar o contencioso tributário? Acabar as oportunidades tributárias? Será que isso é possível? Na verdade, eu até respondi por direct para quem me fez a pergunta, né? Que já vou dar o spoiler aqui que muito pelo contrário, né? A tendência é que cada vez mais se aumente o contencioso. Inclusive, aqui no canal do YouTube tem uma live que eu fiz com a Maria Carolina Contígio, a famosa duquesa de Tex. E quando fizeram essa pergunta para ela, né? Ela falou assim: mas imagina se passar a reforma tributária, nós vamos ter trabalho para umas 10 gerações aí para frente. Né? E é isso que eu quero conversar com vocês. Antes, dar um panorama de como é que está a reforma tributária, tá? E mostrar assim o que pode acontecer. Como eu sempre falo, eu não tenho bola de cristal, né? Mas como a gente tem uma experiência, uma vivência, tem algumas coisas ali que cheira assim um retrocesso, vamos dizer. Mas então eu quero falar com vocês, primeira coisa, já que a gente vai falar de reforma tributária, eu queria primeiro, olha, o que a gente tem nessas reformas tributárias? Nós temos uma que é a proposta de emenda constitucional número 45, que ela teve início lá de iniciativa da Câmara dos Deputados. Ela é de 2019, tá? Tem outra proposta de emenda constitucional, número 110, também de 2019, de iniciativa do Senado. E qual que é o mote dessas duas propostas? Porque elas têm alguns pontos em comum. O ponto em comum é que elas objetivam a simplificação. Esse é o discurso que elas usam, tá? Então, se vocês pesquisarem, se vocês forem olhar na internet, qualquer lugar, vocês vão olhar assim. O que objetiva a reforma tributária? Simplificação, tá? Então, vejam só, para começar, a reforma tributária, ela não está objetivando nenhuma delas, reduzir a carga tributária. Na verdade, eu acho que nós nunca tivemos uma reforma tributária que falasse assim: ó, o objetivo é reduzir a carga tributária. Né? O objetivo que eles falam é simplificar. Né? E simplificar, só que aí eles falam sem aumentar a carga tributária. Só que, queria, assim, vamos dizer assim, voltar um pouquinho no tempo para falar de uma coisa que não é da época da maioria de vocês. Tá? Acho que vocês não faziam faculdade, não estavam preocupados ainda com PIS e COFINS, grande maioria aqui. Mas deixa eu falar da história do PIS e da COFINS. Aqui na história do PIS e da COFINS é o seguinte: o PIS e a COFINS são dois tributos que incidem sobre a receita. Tá? Isso, inclusive, no nosso curso, tem 6 aulas no módulo de PIS e COFINS, tá? É o módulo 3. Então, como que é o PIS e a COFINS lá sobre a receita? Vamos dizer que eu fabrique copos, né? Meus exemplos dos copos aqui. Então, eu fabrico copos. O que eu faço para fabricar o copos? Eu compro vidro, eu uso energia elétrica, eu compro insumos. Então, o que acontece? Vamos dizer que o Mauri também fez sua matrícula, né, Mauri? Que o Mauri é o meu fornecedor. Mauri me vendeu os copos. Me vendeu lá por
ou me vendeu o vidro para fazer o copo. Me vendeu por R$ 1.000. O que acontece? Essa é a receita do Mauri. Ele vai pagar PIS e COFINS sobre R$ 1.000. Só que aí eu pego esse insumo e vou usar para fabricar os meus copos ou revender esse copo. Vou vender por R$ 3.000. Quando eu vou vender por R$ 3.000, o que acontece? PIS e COFINS incidem sobre os R$ 3.000 que são a minha receita. Então, vocês estão percebendo que nessa sistemática, os R$ 1.000, né, do que foi o preço lá que o Mauri me vendeu, esses R$ 1.000, ele já pagou tributo. Mas quando eu vendo o meu copo por R$ 3.000, esse custo de R$ 1.000 está embutido aqui. Então, quando eu vou pagar PIS e COFINS sobre os R$ 3.000 que é da venda dos copos, eu estou pagando também sobre os R$ 1.000. Isso é chamado tributo cumulativo, sabe? O mesmo valor, você está numa cadeia produtiva, você está numa cadeia econômica, vai transferindo a mercadoria de um para outro e a cada operação, o tributo incide sobre a operação inteira. Então, significa o quê? Que eu comprei o copo por 1.000, revendi por 3.000, quem comprou por 3.000 revendeu por 5.000. Esses valores vão acabar sofrendo uma tributação em cascata. O mesmo valor econômico é tributado várias vezes. E aí, o que aconteceu? Né? Aconteceu que PIS e COFINS era sempre cumulativo, tá? Era sempre assim. Então, sobre o valor da receita, incide o PIS e COFINS. Só que aí começou, e não é de hoje, a discussão sobre reforma tributária, né? Acho que desde que aprovou a Constituição de 88, já volta e vira e mexe, tem de novo discussão de reforma tributária. Inclusive, para os curiosos, né? Eu, há muito tempo, parece até uma menina era, né? Foi no ano de 2002, por aí, 2001, 2002, que eu, inclusive, participei de um programa de televisão, né, dei uma entrevista num programa de televisão, da Fátima Turci. Tá aqui até no meu canal do YouTube. Se você procurar lá, né? Fabiana Del Padre Tomé, entrevista, Fátima Turci, vai aparecer lá a parte 1 e a parte 2 dessa entrevista. E qual que era o tema dessa entrevista em 2001? Olha só, 2001. Era reforma tributária. E aí ela perguntou sobre reforma tributária, já naquele momento, já naquela época, eu falei assim, não, é muito difícil acontecer uma reforma tributária integral. Por quê? Porque você tem várias pessoas envolvidas. Você tem a União envolvida, que não quer perder a arrecadação, que pelo contrário, quer tudo para ela. Você tem os estados, que também não querem perder a arrecadação, e entre os próprios estados, né, entre o estado que é produtor, por exemplo, São Paulo, e um estado consumidor, chamado estado de destino, também tem briga de quem é o ICMS, é de quem produz, é de quem consome, de quem é esse ICMS. Os municípios também, né? Então, você tem União, você tem estados, você tem mais de 5.000 municípios, você tem o setor dos contribuintes da indústria, do comércio e dos serviços. Isso sem falar as pessoas físicas, mas nós somos mais fraquinhos aí da relação, né? Mas então, é tantas coisas e são tanta gente envolvida aí, tantos interesses envolvidos, que é muito difícil sair uma reforma tributária completa. Vamos realmente fazer alguma coisa que muda o jeito como as coisas estão. Então, já naquela época, em 2001, né, eu não tenho bola de cristal, mas pelo menos naquele momento eu acertei. Eu falei assim, não vai sair, não, é muito difícil sair essa reforma tributária. E aí eu falei, mas o que pode acontecer é algumas mudanças na legislação que acabem mudando alguns tributos, algumas mudanças, e aí eu errei. Aí minha bola de cristal pifou, não viu nada. Porque eu falei, acabem mudando para melhor alguns tributos. Por exemplo,
O PIS e a COFINS, porque era um projeto de lei que existia à época, para tornar o PIS e COFINS, que são cumulativos, né? Então, lembra o cumulativo? Antes era só cumulativo. Comprei o copo, quem vendeu o copo paga PIS e COFINS. Quando eu vendi o copo, sobre o valor eu pago de novo. Incidência várias vezes sobre a mesma situação. Aí eu falei assim: olha, o provável é que vai passar, o que tem chances de passar, pedaços, né? Projetos de lei, não propriamente uma reforma tributária ampla, completa, e que nesses pedaços, nessas reformas tributárias, uma das propostas que são feitas, e que é uma proposta excelente, é de tornar não cumulativo o PIS e a COFINS. Gente, eu sempre que eu lembro disso, até porque está gravado, eu falo assim, gente, se arrependimento matasse, eu não estava mais aqui, não. Por quê? Porque o que era o projeto? E aí eu estou falando isso só para a gente entender os possíveis impactos agora da nossa reforma tributária, se ela vier a acontecer. O projeto da não cumulatividade do PIS e da COFINS, tá? Mas até então era tudo cumulativo. E aí falou assim: olha, se tornar não cumulativo significa que aquilo que já foi pago de tributo na operação anterior vai ser descontado da operação subsequente. Então, por exemplo, se o William, William, boa noite. Se o William me vendeu o copo por R$ 1.000, pagou PIS e COFINS lá sobre R$ 1.000. Aí Fabiana vai revender esse copo por R$ 3.000, eu teria que arcar com uma carga tributária só sobre R$ 2.000. Por quê? Porque R$ 1.000 já foi tributado na operação anterior. Tá? Então, a não cumulatividade significa o quê? Que a tributação vai excluir o que já foi tributado na operação anterior. E a sistemática, normalmente, é gerar um crédito, né? Então, eu pego a minha alíquota, aplico a minha alíquota sobre o valor da saída do meu copo, sobre os R$ 3.000, só que, em vez de pagar tudo isso, eu desconto, que é o meu crédito, o tributo referente à operação anterior, tá? Isso é a não cumulatividade. E olha que linda ela é. No mundo das ideias, a não cumulatividade é maravilhosa. Por quê? Porque ela leva a uma correta distribuição da carga tributária, né? Se foi o William que me vendeu o copo de R$ 1.000, ele recebeu essa riqueza de R$ 1.000, ele vai ser tributado por esses R$ 1.000. Aí eu revendi o copo por 3.000, mas significa que eu acrescentei como riqueza minha só 2.000. Então, a minha carga tributária tem que ser correspondente àquilo que eu acrescentei na minha etapa. Então, a ideia da não cumulatividade é linda. É uma ideia maravilhosa. E aí, nessa entrevista lá, né, que eu mencionei com a Fátima Turci, eu falei, não, eu acho que a não cumulatividade é um projeto super bacana, vai ser excelente, isso vai distribuir a carga tributária, então vai realmente servir para realizar a capacidade contributiva e etc. Só que aí o que aconteceu? Aí é que vem um cuidado que a gente precisa ter entre o que é dito pelo governo, independente do governo que seja, tá, gente? Não vamos entrar aqui em um tipo de governo ou outro, não. Não, todos. Por quê? Porque eu não estou falando de governo em termos de política, não. Estou falando de poder público, tá? Então vamos falar assim, Receita Federal, que, entendeu? É nesse sentido, aquele que é o fisco, aquele que interpreta, aquele que aplica a lei. O que acontece? Ele dá sempre uma interpretação que ele quer cobrar mais. Então, o que aconteceu? O projeto de lei, a medida provisória que originou essas leis do PIS e da COFINS, tinha na sua exposição de motivos falando que essas leis, elas pretendiam fazer, né, o objetivo delas é fazer
com que se tivesse uma melhor distribuição da carga tributária e que esses tributos fossem não cumulativos, não se onerando mais de uma vez aquilo que já foi cobrado anteriormente. Então é lindo o projeto, a ideia. Só que aí vem essa ideologia, é isso mesmo, né, Leandro? Do fisco de arrecadar. E o que, que aconteceu? Aconteceu que foram editadas as leis que para trazer a não cumulatividade, só que, embora eles falassem que isso não iria aumentar a carga tributária, a alíquota foi aumentada. O PIS e COFINS, tá? Para quem está no regime cumulativo, ele ainda existe hoje para algumas pessoas, ele é de 3,65%. Então pensa assim, ó, se alguém está no regime cumulativo, a alíquota dele é de 3,65%. Quando vai para o não cumulativo, o que, que o legislador fez? Bom, eu não vou aumentar a carga tributária, mas eu também não quero perder a arrecadação. Então, ele aumentou a alíquota de 3,65% para 9,25%, a somatória de PIS e COFINS. Olha que drástico isso. E só que então o impacto, além disso, então, além de aumentar essa alíquota, embora falasse, não, como o contribuinte vai ter direito a crédito da operação anterior, isso aí não vai impactar nas contas dele, ele não vai ter uma maior carga tributária, porque ele tem crédito. Só que vem exatamente o fisco, vem a Receita Federal e começa a restringir a interpretação. Fala assim: ah, mas disso você não tem, pode ter crédito, daquilo você não pode ter crédito. Por exemplo, o comerciante, você não pode ter crédito de insumos. Que absurdo esse, né? Precisou vir, olha, a legislação é de 2002, 2003, só para vocês terem ideia, que estabeleceu a não cumulatividade. O STJ foi julgar esse assunto em 2018. 15, 16 anos depois. 15, 16 anos levou para o STJ falar, sabe o quê? O que é insumo. Falar assim, olha, Receita Federal, você não pode dar essa interpretação restritiva, não. Insumo é tudo aquilo que for relevante, tudo que for necessário para a atividade da empresa. E aí, depois dessa decisão, a gente poderia pensar assim, bom, então, agora que o STJ decidiu, acabou a briga, né? Agora a Receita Federal deixa. Não. Por quê? Porque ela começa agora a olhar coisa por coisa e falar assim: não, mas isso não é relevante. Não, mas isso não é essencial. Então, vocês estão percebendo que o grande problema não está propriamente na lei. É claro que a gente sempre tem que procurar aprimorar as leis, mas qualquer que seja a legislação que nós tenhamos diante de nós, o fisco, seja o fisco federal, né, Receita Federal, dos estados, dos municípios, todos eles querem arrecadar.